Olá, aqui é a professora Fernanda e nesse vídeo, a gente vai falar sobre paquímetro e aí eu vou mostrar na prática como que a gente faz a leitura, tá, do paquímetro, para sanar algumas dúvidas aí de alunos. Bem, então eu tenho aqui, ó, em mãos, esse paquímetro, tá, ele somente tem escala em milímetros, como a gente tá vendo. Se ele tivesse em polegada, estaria gravado aqui na parte de cima, como a gente já viu em aula. Esse aqui em específico, ó, como eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Ele tem resolução aqui de 0,05 milímetros, né? Então, quer dizer que cada traço do nônio vale 5 centésimos de milímetros, tá? É a menor leitura que esse paquímetro consegue nos dar. Mas antes de eu sair fazendo a leitura, né, vamos dar uma lembrada, né, nas principais partes que a gente tem do paquímetro. Lembra que a gente viu em aula, né, que a gente consegue fazer várias medidas com o paquímetro do tipo universal, que é o caso desse daqui, né? A gente faz medidas externas e medidas internas. Então, lembrem que essa parte aqui é chamada de bico, tá? A gente chama esse aqui de bico fixo, porque ele tá preso na régua. E esse outro que tá preso no cursor, a gente chama de bico móvel. Então, essa parte aqui serve para fazer medidas externas. Já aqui em cima, a gente chama de orelha, né? São as orelhas. A gente tem a orelha fixa, que tá presa na régua, e a orelha móvel, que tá presa no cursor. Então, aqui a gente faz medidas internas. O cursor é essa parte aqui, como eu já mostrei. Aqui a gente tem um parafuso para auxiliar na medição, tá? Porque eu consigo travar o movimento, né? Se eu apertar o parafuso, o cursor não mexe. Soltei o parafuso, liberei o movimento do cursor. Isso aqui é chamado de impulsor, que é onde a gente apoia o dedo para poder mover o cursor. E na parte de trás, que é o que eu sempre fico devendo mostrar em aula, tá? A gente tem a haste, tá? Ela serve para medir profundidade. Então, conforme eu movo o cursor, a haste move também, tá? Então, deixa eu só mexer aqui para vocês verem, ó. Vou mover o cursor, ó, e a haste move junto, tá? Voltei, né? Então, a gente tem isso aqui para medidas internas. E, além disso, a gente tem essa parte aqui, ó, tá vendo? Que eu costumo dizer, é aqui, costumo dizer que essa parte aqui eu ressalto, tá? Esse daqui é mais alto que esse daqui, né? Lembra que esse aqui tá preso no cursor, aqui tá preso na régua. Então, esse aqui também serve para medir profundidade, mas em superfícies diferentes, tá? Onde, por exemplo, se eu tiver um rasgo, é melhor eu usar essa parte do que a haste, porque eu vou ter uma base de apoio maior, né? Se é a profundidade de um furo, dependendo do diâmetro, aí a gente usa a haste. Mas aí a gente também, ó, conforme mexe o cursor, né, eu mexo, deixa eu melhorar aqui, aí, eu mexo nessa profundidade aqui que a gente tá trabalhando, ó. Tá, então, essas são as principais partes do paquímetro. Bem, leitura. Então, lembra que a gente costuma chamar aqui, né, na régua de escala principal, tá? Então, aqui vai estar graduado em milímetros, tá? Alguns instrumentos vêm como esse, tá? O que tá marcado já em milímetros, então, onde é 10, aqui é 10 milímetros, 50, 50 milímetros. Esse instrumento aqui, ele vai até 150 milímetros. Tem alguns que na escala da régua, ela tá marcada em centímetros. Então, aqui, ao invés de ser 10, vai aparecer 1 centímetro. Mas nós trabalhamos em milímetros, então a gente interpreta isso como 10 milímetros. No lugar do 20, vai estar 2, tá? E assim por diante. Então, se tiver desse jeito, 1, 2, 3, 4, tá em centímetros. Aí, na hora de fazer leitura, a gente tem que converter para milímetros, tá? Porque no nônio, a medida é sempre milímetro, né? Então, não dá para somar centímetro com milímetro aqui, que vai sair errado. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Tem que sempre trabalhar em milímetros, né? Nesse caso nosso aqui, que a gente tá com paquímetro em milímetros. A gente viu em aula também que a gente tinha alguns tipos, né? De acordo com a resolução. Tinha um mais simples, em que o dônio tinha só 10 divisões, só 10 traços. Então, a resolução dele era de 1/10 de milímetro, né? Então, a menor leitura que eu conseguia era 1/10 de milímetro. Depois, temos esse aqui, que tem 20 divisões. Vocês estão vendo que agora tem um tracinho entre os principais, aqui, os que estão numerados de 0 a 10. Então, eu tenho 20 divisões, cada traço vai valer 5 centésimos. E a gente tem um que é mais preciso, que eu tenho aqui 50 divisões.
E aí, a resolução vai ser 2 centésimos. Tá? Eu vou começar mostrando nesse aqui como a gente faz a leitura, depois eu vou para o outro de 2 centésimos, e aí também eu aproveito que nele tem a escala em polegadas. Então, como é que a gente vai fazer? Tá? Lembra que a referência, porque a gente lê primeiro na régua, depois a gente lê o nônio. A referência que a gente tem para a régua, para saber até aonde eu vou contar a medida, é sempre o zero do nônio, tá? Se a gente abrir aqui um pouquinho, acho que vai ficar mais claro de entender. Tá? Deixa eu aproximar aqui. Então, eu vou contar os traços aqui da régua até chegar no zero do nônio. Nunca é até essa borda, tá? Se eu parar aqui nessa borda, deixa eu pegar a lapiseira, vai ficar mais fácil. Se eu paro aqui, eu tô lendo uma medida menor do que realmente é. Tá? Então, eu tenho que vir até aqui. Ah, mas por quê? Né? Ainda assim, você tá em dúvida, ó, fecha o paquímetro. Vocês estão vendo que os zeros coincidem? Né? Por quê? A referência minha vai ser o zero do nônio. É até aqui que eu tenho que ler na régua, né? Eu tenho que contar até chegar nesse zero aqui do nônio. Então, se a gente tiver uma abertura qualquer aqui, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai fazer a leitura aqui até chegar nesse traço aqui. Lembra sempre, eu nunca paro aqui na borda do cursor, sempre no zero, tá? Vamos dizer que a gente vai de 0 a 0. Então, a gente vem, ó, aqui no 10 são 10 milímetros. Então, a gente vem caminhando, aqui são 15 milímetros, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais pertinho. Porque são 2 e não 23. Ó, reparem aqui que o traço do 23 tá logo depois do zero. Se ele está logo depois do zero, é a medida que eu não alcancei ainda. Tá? Então, eu não posso contar esse traço. Então, eu conto o anterior. Então, eu venho só até 22 milímetros. Tá? Não sei se dá pra ver bem aqui. Deixa eu aproximar mais. Aí, assim ficou mais claro. Percebem aqui, ó, que o traço do 23 está depois. Então, a gente não conta. Então, a gente tem 22 milímetros aqui nessa abertura. Depois vem a leitura do nônio, tá? Então, li uma vez na régua, não vou ler mais. Tá? Agora, a gente vai ler aqui na escala do nônio. Aqui que a gente tem que tomar mais cuidado. Por quê? A partir do zero do nônio, a gente vai observar os traços seguintes e vai ver qual é o traço que fica alinhado com o traço da régua como se fosse um só. Tá? Porque aí a minha leitura vai ser em cima daquele traço. Então, a gente tem que ficar bem de frente para o paquímetro, tá? Eu não posso olhar de lado, porque senão dá o chamado erro de paralaxe. Aí a gente faz medida errada. Tá? Então, bem de frente, a gente começa a observar a partir do zero aqui, ó. Qual o traço que vai ser o coincidente. Ó, do zero ainda não é. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aí. O 1 também não, né, ó. Aqui não, já tem 5 centésimos, não. Aqui no 1 também ainda não. No 2 não, a gente vem caminhando. Até que a gente encontra... Deixa eu ver aqui. Nesse aqui é normal a gente ficar, às vezes, em dúvida entre dois traços, tá? Então, a gente precisa olhar bem para escolher. No caso aqui, ó, é esse traço que é o que tá mais alinhado. A numeração do nônio é para ajudar a gente, tá? Então, se eu paro no 5, isso para mim é 0,50. Se eu paro no 6, isso é 0,60 milímetros. E se eu parei entre o 7 e 8, aquilo ali para mim é 0,75 milímetros. Então, a nossa leitura no nônio é aqui, ó, 0,75 milímetros. Então, como que fica a medida final? A gente vai somar a leitura do nônio com a leitura da régua. Então, lembra que a gente tinha lido aqui na régua 22 milímetros, ó, observem aqui, ó, parei no tracinho logo antes do zero do nônio. Então, eu tinha 22 milímetros e eu vou somar agora com 0,75 que a gente leu no nônio. Então, a gente vai ficar com 22,75 milímetros, tá? Então, é sempre dessa maneira que a gente faz a leitura, né? De qualquer resolução do paquímetro, né? Se tiver em milímetros ou em polegadas, o jeito de fazer a leitura é sempre o mesmo, tá? Então, vamos imaginar uma outra abertura, só mais um exemplo aqui. Vamos abrir um pouco mais aqui, só pra gente ver, ó. Tá? Então, de novo, o que que a gente vai fazer? Primeiro na régua, e aí a gente vem até chegar no zero do nônio.
Depois, a gente vem aqui no nônio procurando o traço que tá bem alinhado com o traço da régua. E aí, a gente faz a leitura ali e soma as duas, tá? Então, vou aproximar aqui um pouco mais. Então, o que a gente vai observar aqui, ó. Já tô em 40 milímetros, tá? Eu vou lá, 41, 42, 43, 44, ó. A gente para aqui, neste traço. Porque o 45 tá depois do zero. Tá? É a medida que eu não alcancei ainda. Então, não conto. Então, na régua, a gente tem 44 milímetros. Depois que eu fiz isso, a gente esquece a régua, a gente vai ler no nônio. Tá? Então, a gente começa a procurar aqui no nônio o traço que tá alinhado com o da régua, como se fosse um só. Então, a gente vem a partir do zero e começa a procurar. Tá, ó, não é o 3 ainda, não é o 4 ainda. Ah, deixa eu me ver aqui, fora da tela que melhor de eu falar pra vocês aqui. Bem, nesse caso que eu abri, ó, caiu no 5, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Tá, ó, o traço que tá melhor alinhado, tá, é o 5. Então, o que que isso quer dizer pra mim? Que a leitura no nônio é 0,50 milímetros. Então, a gente tinha 44 na régua, e agora a gente tem 0,50 no nônio. Então, minha medida é 40,50 milímetros. Sempre coloco 2 casas decimais na resposta, tá? Porque meu paquímetro me dá 2 casas decimais de leitura. Então, eu tenho que sempre escrever de acordo com a resolução dele. E aí, reparem que as nossas medidas vão ser sempre de 5 em 5, tá? Nas casas decimais, porque a resolução é 5 centésimos. Então, nesse paquímetro, não tem como eu fazer uma leitura de 0,42 milímetros. Não tem, porque eu só tenho um traço entre 4 e 5, tá? Então, a única possibilidade desse traço aqui é valer, né, os 5 centésimos. Então, se eu tô com uma leitura entre o 4 e o 5, isso vai ser 0,45, tá? Não tem outra possibilidade nessa resolução. Bem, alguém pode me perguntar, poxa, então é sempre só um traço que vai estar alinhado? Sempre, mas só tem uma exceção, tá? O único caso em que a gente pode ter 2 traços coincidindo, tá? Alinhados com a régua aqui, é o 0 e o 10. Se eu colocar aqui para vocês verem, tá? Deixa eu posicionar aqui direitinho. Olha o que acontece, ó. Alinhei o 0. Tá, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem. Então, reparem que o 0 tá alinhado com 44 milímetros. Se a gente começar a procurar a partir do 0 outros traços, vocês vão ver que o 5 centésimos já não tá alinhado, o 1 também não, 2, 3, depois começa a aproximar de novo, e quando a gente vai olhar lá no 10, ele também tá alinhado, ó. Então, essa é a única situação que 2 traços batem, o 0 e o 10. Quando acontecer isso, quem que eu vou ler? O 0. Porque ele tá certinho ali, ó, com o primeiro traço da leitura da régua, tá? Então, quando for esse caso do 0, tá alinhado, tá? O 0, o 10 também estará, essa é uma forma até de conferir se a leitura vai ser no 0 do nônio mesmo. E aí, eu pego o valor 0. Então, aqui, nesse exemplo, ficaria 44 milímetros, 00. Não posso pegar o 10, porque o 10 equivale a 1 milímetro inteiro. Se eu pegar e somar 1, vira 45. Mas se a gente olhar aqui, ó, de volta na régua, eu tenho 45 milímetros de leitura? Não, porque o 0 tá no 44, ele não chegou no 45 ainda. Por isso que eu não posso ler no 10 quando ele coincide, eu tenho que ler no 0. Tá? Então, essa é a única situação. Se o 0 não tá batendo, então eu vou achar um único traço só que tá correto. Tá? Bem, e como seria usar essas partes aqui do paquímetro, então? Né? Vou pegar uma pecinha aqui, só para mostrar para vocês. Tá? Então, ó, vocês reparem a forma como eu tô manuseando o paquímetro, tá? Eu sempre tô movendo, ó, pelo impulsor, tá? Para fechar e para abrir, tá? A gente sempre apoia dessa maneira aqui. Quando eu vou fazer a medida em peças, tá? A gente tem que evitar, principalmente quando eu estiver trabalhando com o bico ou com as orelhas, a gente tem que evitar de puxar o paquímetro e tirar da peça, porque pode arranhar essa superfície interna aqui, né? Ou essa superfície aqui da orelha, e isso daqui vai tirando a precisão do instrumento.
Então, a gente não faz isso, a gente põe na peça, mantém na peça, tá? E aí, se eu quiser ter certeza de que eu não vou mover o paquímetro e não perder medida, a gente trava a posição do cursor com parafuso aqui, ó. A gente aperta ele, ó, não move. Na hora que eu solto, libera o movimento. Tá? Então, eu peguei aqui uma pecinha, né, ó, feita por alunos, tá na aula de usinagem, tá uma pecinha qualquer aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como usar algumas das partes do paquímetro. Se eu quisesse medir o comprimento, deixa eu só ver se esse comprimento não vai ultrapassar a capacidade do paquímetro, tá? Porque ele só lê até 150 milímetros, esse aqui. Então, se minha peça for maior que isso, não tem como fazer leitura nesse aqui. Eu tenho que pegar um paquímetro maior, tá? Vamos ver se aqui que dá. Ó, vou dar preferência para essa área aqui que tem mais contato. A gente põe na peça e faz a leitura. Veja, que aí a nossa leitura aqui na régua, tá? Tá em 110, não é 111, porque eu não cheguei ainda no 111, como vocês podem ver. E aí, depois a gente vem aqui para fazer a leitura no nônio. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar melhor aqui. Então, no nônio, a gente começa a partir do zero, procurar o traço que tá alinhado. Neste caso aqui, por coincidência, é aqui no 5, tá? No vídeo, às vezes, pode não ficar tão claro, tá? Mas quando você tá olhando o instrumento ao vivo, dá pra perceber que o 45 não tá alinhado, ele tá um pouquinho depois do traço, e o 55 está um pouquinho antes do traço da régua. Então, quem tá bem certinho é o 50, que ele tá bem certinho com o número 130 da régua, tá? Então, a nossa leitura ficaria 110, que é o traço logo antes do zero, vírgula 50 milímetros, tá? Então, é dessa maneira que a gente faz leitura externa. Bem, e leitura interna? Leitura interna a gente trabalha aqui com a orelha. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse furo aqui que tá maior. Vou medir o diâmetro desse furo. Então, como é que a gente vai fazer? Vou colocar a peça, ó, vou colocar aqui dentro. Então, a gente começa aqui, ó, né, a gente ajusta o bico aqui, né, as orelhas, desculpa, pra ela, né, entrarem aqui dentro do furo. Então, eu vou colocar assim inclinadinho, ó. Ajusto. Tá? Ó, tem que ficar sempre, ó, encostar nessa área aqui, tá? Evita ficar muito na pontinha, tenta mais ou menos aqui no meio, ó. E aí, a gente vem, ó, e abre até encostar totalmente, ó. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Encostou, a gente faz a leitura normalmente, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai estar com 7 milímetros, vírgula 90. Tá? Não sei se... Aqui eu não vou conseguir dar zoom, porque eu precisaria apoiar a peça, tá? Então, ó, uma forma de fazer uma medida interna. Depois, a gente tem a haste, tá? A haste a gente faz medida de profundidade. Aqui eu vou tentar mostrar assim de lado, só como é que a gente posiciona, tá? Deixa eu ver aqui, vamos focar. Então, como eu vou fazer? Eu posso pegar e medir a profundidade desse furo. Então, o que que eu faço, ó? Eu apoio, tá? Essa parte aqui da régua nessa borda externa, e aí eu vou mover a haste até ela encostar no fundo do furo, tá? Vou movendo com o cursor. Encostou no fundo do furo, eu posso tirar. Tá vendo, ó, quanto que moveu? Aí, eu venho aqui e faço a leitura, tá? Faço normalmente a leitura aqui. No nosso caso, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. A gente vai estar, ó, com 35 milímetros, tá pouquinha coisa depois do 35, tá? Então, ele conta. E no nônio aqui, ó, aí é outra dica. Se o zero, ele tá muito pertinho, que nem nesse caso, tá pertinho do 35, bem no comecinho dele, a leitura do nônio vai ser bem perto do zero. Então, a gente vai ter aqui, vírgula 10, tá? 35,10 milímetros, tá? Esse traço aqui, no é o que tá melhor alinhado, tá? Bem, e ressalto, né, que seria essa parte aqui,
vou mostrar nessa parte aqui, ó, esse ressalto, essa diferença de diâmetro não é o ideal, mas eu vou mostrar só pra ver como é que vocês usariam essa parte aqui, tá? Não tem outra peça que ficaria melhor de mostrar. Vamos ver aqui, deixa eu tirar o zoom. Tá vendo aqui, ó? Vou encaixar, tá? Aqui. E aí, a gente vem, ó. E empurra até encostar. Ó, confira se ele tá bem em pezinho certinho. Empurrei até encostar. Encostou, eu tiro. E faço a leitura aqui normalmente, ó. Nesse caso aqui, a gente vai ter 3 milímetros, vírgula 0,5. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, o 0, ele tá quase em cima do 3 aqui, tá? Tá pouquíssima coisa depois. Não sei se é possível ver aí, ó. E aí, o traço do nono, que fica bem alinhadinho, já é o primeiro, logo depois do 0, né? O traço que equivale a 0,05 milímetros. Então, a gente vai ter 3,05 milímetros de medida, tá? Bem, então é assim que a gente trabalha com paquímetro, tá? E, de novo, ó, reparem que a gente sempre manuseia dessa maneira aqui, ó, pelo impulsor, ok? Bem, então até o próximo vídeo que eu vou mostrar um paquímetro de 0,02 milímetros e em polegadas.